Primeiramente, dá muito boa tarde para todo mundo. Agradeço primeiro a comissão de mobilização que escolheu nomes tão importantes para a gente refletir nessa tarde de hoje. E vamos dar início, então, à nossa aula pública, tá bom? Vamos lá. Em um momento que estamos vivenciando o colapso do sistema de saúde em todo o Brasil e presenciando um verdadeiro genocídio com mais de 300 mil mortos, um número assustador na cidade de São Paulo e um número assustador no Brasil inteiro, como o de ontem, com mais de 3.600 óbitos, o Sindicato dos Professores da Rede Privada da cidade de São Paulo vem primeiramente se solidarizar com todas as famílias. O que estamos vivenciando não é um feriado, estamos vivenciando um luto coletivo. O Simpro vem ao longo de mais de um ano de pandemia, lutando junto com sua categoria na preservação dos direitos e principalmente na preservação da vida. A luta dessas professoras e desses professores da rede privada de educação básica, que se reuniu em assembleia, deliberando sobre a greve das atividades presenciais, montou um conjunto de eventos e ações de mobilização que tem como a aula pública do dia de hoje, reunião de professores por região. Nós estamos reunidos também relatos de professoras e de professores que estão sobre aquilo que elas estão vivenciando na pandemia. Vamos ter um evento do Simpro Cultura na próxima quarta-feira. E teremos, então, a nossa assembleia, que vai acontecer no próximo sábado, dia 3, às 10 horas, que já insisto em colocar aqui o convite. Precisamos de todas e todos juntos na defesa da vida e de todos os profissionais da educação, bem como condições plenas de trabalho. O encontro de hoje, que tem como tema a mulher educadora, as condições de trabalho das professoras na pandemia, vem agregar na reflexão e no entendimento do que nossa categoria vem passando ao longo de mais de um ano. Além de estarmos no mês das mulheres, e a nossa categoria ela é predominantemente feita de, a grande parte são mulheres. A nossa categoria em nenhum momento deixou de trabalhar, se reinventou e sofre diariamente com as mais variadas formas de pressão. Por isso, a grande necessidade de reflexão nesse momento de hoje. Conforme eu coloquei anteriormente, a dinâmica que estabelecemos para essa aula, as convidadas têm 15 minutos de fala, as perguntas, ao final, podem ser feitas pelo chat. Na sequência, tão logo possa, colocaremos esse evento no canal do YouTube, e começo, então, e estabelecemos o teto de até 1h30, ok? Então, vou apresentar as convidadas, e a forma que eu estou colocando a apresentação era a forma que nós pensamos, e foi conversado entre nós quatro, sobre a dinâmica da aula, tá bom? Então, primeiro, a gente tem a professora Aira, fala correto, a Sabe, que é professora de Sociologia da Rede Estadual, arquiteta e mestre em Ciências Sociais pela Uniesp, uma ativista do movimento negro e do movimento LGBT+. A professora Tássia Bertoncini Almeida, que é professora e pesquisadora em Psicologia Social do Trabalho, membro da NAST, Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador, e a professora Vânia de Almeida, que é pesquisadora associada do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e livre docente em genética. Então, a partir de agora, vocês estão... Aira, se você puder começar, eu vou colocar o meu microfone no mudo aqui, tá bom? Posso sim, amore.
Primeiro, assim, agradecer o convite do Simpro, né, dizer o quanto a gente, digo eu, enquanto professora da rede oficial estadual de São Paulo, a gente respeita essa entidade, a gente entende essa entidade enquanto uma entidade parceira, né? Vocês estão me ouvindo? Que a gente tem dúvida se o microfone está aberto ou não. Tô sim. Melhor, obrigada. Só fazer uma correção, eu sou mestra pela Unesp, né? Só fazer uma correção, senão alguma professora vê isso aqui depois, né, e me bate, né? Fala, então você se formou em outra universidade? Peraí, né? Mas acontece, irmã, acontece. Eu sou militante do Movimento Negro, do Quilombagem, que é um coletivo de pretos, pretas e pretes, né, que tem por objetivo aí tentar reler a academia a partir de uma diáspora preta, de uma diáspora negra, né, nessa perspectiva, e do Quilombo Dandara, que também é uma organização política, né, com viés de raça, gênero e classe. Não sei se nós temos algum deficiente visual assistindo, então gostaria de me apresentar rapidamente, né? Eu sou uma mulher trans, né, ou travesti, preta, tenho um cabelo crespo, um pouco cacheado, uso um óculos verde, um pouco grande, né? Estou com uma blusa branca, né? Sou negra, pele mais retinta, e uso um brinco de argola metálico, né? Acho que é sempre bom a gente imaginar com quem estamos falando e para quem estamos falando. E aí, quando a Lidiane fez o convite, né, eu fiquei pensando em qual contribuição eu poderia dar, né, enquanto cientista social, né, ou arquiteta também, eu entendo que para a gente entender o presente, a gente precisa fazer uma análise do passado, né? O passado ele nos ajuda a compreender um pouco, né, as questões do presente, como que o presente se apresenta, né? E aí eu queria começar aqui trazendo uma leitura da visão de que a sociedade brasileira tem do magistério, né? O magistério ele nem sempre foi uma profissão, né, majoritariamente composta por mulheres, até aqui zero novidade, né? Mas isso só vai começar ali em meados do meio do século XIX, né? A gente vai ter uma entrada das mulheres dentro da sala de aula, ingressando no magistério, e isso vai se intensificar no final do século XIX e começo do século XX, né? O que se explica um pouco por conta da industrialização crescente no país, né? Então, a docência ela deixa de ser uma profissão mais atraente para os homens, né? E as mulheres começam a ocupar esse espaço. Mas nem tudo é flores, né? Pelo contrário, até chegar nas flores temos muitos espinhos. A docência ela passa a ser entendida, então, como uma profissão que não precisava ter uma boa remuneração, até porque a mulher, nesse período da história, até hoje a gente poderia fazer essa análise também, ela não é tida como rimo de família, né? Claro que hoje, né, o IBGE traz aí o último censo de acho que 2010 trazia bastante isso, a quantidade de famílias que eram chefiadas por mulheres no Brasil é estrondosamente grande. Mas a leitura que a sociedade brasileira vai ter é de que a mulher não é rimo de família, logo, ela não precisa ganhar bem, né? A gente encontra vasta biografia no sentido, inclusive tem uma dissertação da professora Zileide de Martins, que ela vai colocando isso, né, que ao ponto que a mulher entra nesse espaço no mercado de trabalho, né, essa carreira ela começa a ter uma outra visão, inclusive a partir da ideia da remuneração. Um outro elemento que é interessante a gente trazer aí é a compreensão de raça, classe e gênero. Na minha perspectiva, enquanto socióloga, eu acho que só dá para a gente entender a sociedade com nós estamos, fazendo uma leitura do espaço-tempo e a partir, então, de uma leitura de raça, classe e gênero.
quando as mulheres adentram essa profissão, a discussão das mulheres no momento é, olha, queremos também estar no mercado de trabalho. Claro que o movimento feminista no Brasil ele vai ter um outro processo, digo, enquanto data, enquanto movimento feminista a nível europeu, ao norte, né, Estados Unidos, Canadá. E quando a gente consegue entrar no mercado de trabalho, a gente vai entrar nas carreiras ditas ou vista enquanto cuidadoras, né? Então, é a professora, é a enfermeira, né? É a assistente social, é a psicóloga, né? Que ainda está dentro desse campo do cuidado, do trato, né? Do manejo, e a própria magistratura, então, né? Vai ter um outro olhar, porque se antes eram os homens que ocupavam esses espaços, agora a gente tem uma mulher ocupando, as mulheres ocupando esse espaço, né? E passa-se então a ter uma ideia de que da idealização do feminino, né? Então a mulher ela cuida melhor, ela é mais afetuosa, ela é mais carinhosa, ela vai ter uma maior preocupação com o aluno, né? Então, esse recorte ele vai começar a surgir ali, mais para o final do século XIX, e já ali no século XX ganha-se, então, essa natureza no magistério. Outra coisa que é interessante a gente imaginar, numa perspectiva de classe, as mulheres que vão entrar nesse mercado de trabalho são as mulheres brancas, né? Basicamente brancas e classe média ou classe média baixa, né? Até porque precisamos pensar aqui quais mulheres conseguiriam estudar, dedicar parte da sua vida ao estudo, ao preparo, para então entrar no mercado de trabalho. Gente, 15 minutos é super curto. Eu vou tentar sintetizar aqui, porque senão, né, a Lidiane vai me bater no final. Eu preciso garantir a fala das colegas e a discussão posterior, que sempre é muito rica. Então, em perspectiva de classe aqui, né? E de raça, as mulheres pretas já estavam no mercado de trabalho, porque as mulheres pretas já eram a faxineira, já era a babá, né? Já era a cuidadora, né? As mulheres brancas, então, elas vão entrar nesse mercado de trabalho, o que vai justificar esse discurso de que a professora não precisa ser bem remunerada, né? Até porque ela é casada, ela não é rimo de família, né? Então, a visão de que a sociedade vai ter, né, desta carreira e desta profissão, né? Vai ser, então, até hoje, a gente percebe isso, que é uma profissão menos nobre. Gente, não estou dizendo que concordo com isso, muito pelo contrário, eu estou há 10 anos dentro da sala de aula, não pretendo sair, né? Pretendo respirar outros ares, mas não pretendo sair. Inclusive, tem uma frase do governador de São Paulo, em 82, então estávamos ali no final da ditadura militar, né? Paulo Maluf já tinha sido governador de São Paulo antes, e aí ele solta a célebre frase, né? Infeliz, né? Com certeza infeliz, que ele vai dizer que a professora não ganha mal, né? A professora ela é mal casada. A frase do Maluf, ela traz ali uma conotação social, né? Até porque o indivíduo ele reproduz o meio social ao qual ele está inserido. Gente, não estou fazendo aqui defesa do Maluf, não, pelo contrário. Eu acho que o Maluf é um desses irmãos aí que a gente tem que grudar na paulada, né? Poucas ideias com esses caras. Inclusive o Bolsonaro, dá para a gente fazer uma lista aí no final, né? Organizar as mulheres e grudar esses machistas na paulada, que acho que não tem muito o que a gente fazer com essa galera. E aí a gente vai ver, então, que vai ser uma profissão que vai tornando-se gradativamente feminina, né? Inclusive, eu comecei a pesquisar aqui dados que pudessem nos ajudar nessa leitura aqui. Eu encontrei que, segundo o INEP, gente, a professora errou aqui, eu não anotei a data da pesquisa, mas acredito que seja 2016 ou 17, a pesquisa mais recente do INEP. 81% da categoria é composta por mulheres. 81%. Na mesma pesquisa aponta que 42% se declara como branca,
Então, a gente está tendo aqui um recorte de raça, né? E 25% se declarou como pardas e 33% não opinaram. Né? Um outro dado que eu pego da Secretaria do Estado de São Paulo aponta que 16% se declaram pretos e pardos. Né? Então, né, essa pesquisa a nível nacional, essa agora a nível estadual, e a gente vai percebendo, então, quais são essas mulheres, né? Qual é esta categoria que nós estamos falando? Até para a gente chegar agora, né, e aí eu vou tentar fazer aqui minhas considerações finais, Diane, né, nessa ideia de teletrabalho, que na minha concepção não temos nenhum elemento que nós poderíamos classificá-lo enquanto teletrabalho. O teletrabalho nada mais seria do que o trabalho que eu executo fora da minha residência, que eu conseguisse executar dentro da minha residência. Inclusive, eu citaria aqui a CLT, né, que é o conjunto das leis trabalhistas, e o Estatuto do Magistério, o Estatuto do Servidor Público, né, poderia citar outras leis, que diz que é obrigação do empregador servir o empregado enquanto formação e enquanto equipamento de trabalho, respeitando a sua jornada e seus direitos trabalhistas. Então, se a gente está falando de teletrabalho, a gente tem que dizer, então, que o patrão ele tem que ceder, e aí estamos falando aqui numa boa parte das colegas e dos colegas aqui, dos colegas, estão na rede particular, então o meu patrão deveria me ceder um computador, pagar a minha internet, me dar uma cadeira, me dar uma mesa, para que, no mínimo, eu possa trabalhar e que, no mínimo, ele subsidiasse esse espaço que eu estou locando para ele, para além da minha força de trabalho. Né? Claro que daria para a gente fazer uma discussão, que a força de trabalho ela está posta ali por intermédio do salário, tal, dá para fazer uma discussão nesse campo, mas o teletrabalho ele ainda carece dessa discussão. Né? Então, olha, ok, então, além da remuneração do meu serviço, eu preciso, então, ter do meu empregador, né, esse aporte. Né? Então, o governo do Estado deveria ceder um computador, aí alguém talvez coloque aqui que o excelentíssimo governador cedeu aí um vale-compra, né? Não sei, na rede particular eu não encontrei nada, né? Não encontrei, talvez vocês possam me ajudar aí, né? Não encontrei nenhuma universidade, nenhuma escola que cedesse equipamentos para além da estrutura física, né? Da escola. Ele cedeu para a gente R$2.000, gente. Você compra o quê com R$2.000? Né? Que equipamento é esse que tu está comprando, né, mulher? Você compra um celular e aí você senta onde? No chão. Né? Você vai gravar suas aulas para os alunos da onde, né? De qual forma? Acredito eu que nesse momento seria mais assertivo a gente então compreender esse momento que a gente vive como um trabalho, um teletrabalho em regime de exceção sanitária, em regime de exceção pandêmica. Talvez seria a melhor classificação, né? É claro que, com certeza, daqui para frente, a gente teremos a melhor possibilidade de ler, né, o atual cenário, mas a gente assiste, então, uma maior precarização do trabalho. E, como eu apresentei ali atrás, uma perspectiva de raça, classe e gênero, eu queria trazer ela de volta agora e jogar aqui para o grupo, para a gente discutir juntas e juntos, o que significa esse teletrabalho pandêmico excepcional. Então, significa que essa professora, vou tratar no feminino, porque as estatísticas já mostram que somos feminino, é uma categoria feminina, os malucos que lutem, né? Eles que vejam aí como eles se colocam dentro desse espaço. Como é esse trabalho numa perspectiva de cuidar dos filhos, de estar dentro do mesmo espaço de cuidado dos filhos, de cuidado da casa, de cuidado do marido, ou se não é casada, do cuidado do cachorro, né? Do cuidado da manutenção da vida, né? Então, a gente está falando aqui, se antes a gente falava da dupla jornada, da tripla jornada, agora a gente está falando da tripla jornada intermitente, que não acaba, né? O que eu tenho ouvido das colegas olha, eu estou em aula,
né? Aí naquele período ali que eu estou esperando os alunos entrar na aula, eu vou tirar o feijão do fogo, né? No horário ali que eu estou esperando os alunos se organizarem para entrar, ou me dar uma devolutiva, eu estou dando uma atenção para minha filha que está em teletrabalho. Então, perspectiva gênero, quando a gente está falando aqui, ela aparece. Eu não achei essa pesquisa, mas eu queria, se eu encontrar depois, eu posso mandar para a Lidiane e ela replica para os colegas, que apontava que a quantidade de pessoas que estavam em teletrabalho e apontava que a maioria eram mulheres, e eu não me recordo agora se é da Isto É a pesquisa, Isto É Negócio. Eu tentei procurar aqui, mas a gente vai lendo um monte de coisa, né? E está perdida aqui dentro desse universo do computador, mas eu vou achá-lo. E aí a pesquisa colocava que por mais que as mulheres fossem maioria dentro desta nova realidade, que tudo aponta que vá se manter, que não deva ser alterada daqui para frente, os homens eram a parcela minoritária, mas que melhor se adaptou. Isso coloca uma provocação para a gente, porque esse trabalhador nem sempre ele está preocupado com as atividades do lar, nem sempre ele está preocupado com as atividades do cuidado. E aí eu traria também para uma outra perspectiva a professora, né, que não é casada, mas tem uma filha adolescente, o quanto disso é transmitido para essa adolescente? Né? E aí talvez as colegas psicólogas possam ajudar aqui nessa provocação que estou trazendo aqui nas considerações finais, né? Porque se não tem uma mulher se responsabilizando por isso, possivelmente a gente tem uma outra mulher sendo responsável por isso, né? Quem está fazendo o cuidado? Talvez seja a mãe dessa professora, talvez seja a filha mais velha, ou talvez seja uma outra mulher, né? E aí, para deixar uma outra citação aqui, tem um episódio do Greg News, um programa da HBO, do Gregório do Vivier, um episódio super gostoso, 25 minutinhos, que ele trata de cuidado. Que aí ele vai falar que as relações de cuidado estão ligadas ao feminino, e isso não é natureza feminina, isso é uma construção social, é o quanto isso se constrói socialmente falando. Então, estou trazendo aqui elementos objetivos dessa sociedade, né? O quanto se constrói uma idealização do corpo feminino e o quanto somos cobradas disso, de ser colocadas dentro desse espaço, dentro dessa possível normatividade, né? E quando o cuidado sai da mão de uma mulher, ele vai parar na mão de uma outra mulher. E qual é essa outra mulher que o cuidado está indo parar? Né? Então, penso eu, ressaltando novamente, que a gente não pode chamar isso de teletrabalho, a gente está discutindo aqui a precarização novamente do trabalho, a gente está discutindo aqui, né, não só a precarização como numa forma totalitária da ideia trabalho, né, do que a gente entende por trabalho, né, mas uma ideia de uma manifestação da naturalização do trabalho intermitente. E aí, para encerrar minha fala, queria jogar aqui para o grupo uma reflexão, né, que eu não tenho respostas, né, vou compartilhar aqui. Quando eu estava me preparando aqui para a fala, eu fiquei pensando, né, que as ciências sociais, a psicologia, a geografia, a matemática, a estatística, se a gente for fazer uma percepção das ferramentas científicas, todas elas, de alguma forma, em alguma medida, tentam entender a realidade e se planejar para ela ou adaptar-se melhor à realidade, né? E aí eu fiquei pensando, né, o quão é difícil a gente imaginar e mensurar esse processo histórico que a gente está vivendo. Por mais que a gente faça um relato histórico e a gente faça uma observação que a humanidade já vivenciou outros processos pandêmicos tão parecidos quanto esse, por mais que a gente perceba que, matematicamente falando,
ou estatisticamente falando, a gente consiga, talvez, quantificar a quantidade de vidas ceivadas, de vidas perdidas, por mais que a gente consiga compreender em quais territórios isto teve uma maior profundidade, um número maior de casos, né? Por mais que a geografia possa trazer esses dados, a estatística possa trazer esses dados, por mais que a gente consiga calcular tudo isso, eu fico imaginando aqui como que a gente vai dar resposta, né, para uma possível tentativa de entender o quanto esse momento causa um estresse coletivo, o quanto esse momento produz, né, um trauma coletivo nesta sociedade que, com certeza, não será a mesma pós tudo isso passar. Gente, obrigada. Agora eu vou ouvir meus colegas aqui. Desculpa ter cedido, gente. Imagina, imagina. Tássia, eu acho que a Aira já deixou no gancho para você. Por isso que eu gostei tanto de conversar com vocês. Vou sair daqui, Tássia. Com certeza, deixou. Agradecer, inclusive, mais uma vez também, agradecer muito o convite, agradecer a Aira, porque, de fato, já foi metade do caminho que eu ia ter que fazer, já está feito, então facilita bastante, de fato, 15 minutos é um grande desafio. Vou tentar, já até liguei aqui meu cronômetro para ficar de olho, nossa, ele começa a falar e se empolga, né? Bom, vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Tássia, sou formada em psicologia, tenho mestrado e estou fazendo agora meu doutorado na área de psicologia social do trabalho, mais especificamente dentro da área da saúde mental relacionada ao trabalho. Sou membro do NAST, né, que é o Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador, um grupo de psicólogos que faz várias ações dentro dessa área da saúde do trabalhador. Depois posso contar mais, caso vocês queiram. E também sou docente, eu sou docente do ensino superior, então estou vivendo bastante também na minha vida de trabalho, essa experiência de estar nessa vida da internet, das telas, de tudo que isso implica na organização do nosso trabalho, da nossa vida e da nossa subjetividade também, né? Porque vamos combinar que o impacto é realmente muito grande, né? Tenho essa tarefa aí, gente, de nesses pouquíssimos minutos tentar trazer várias coisas. Eu tentei separar aqui, organizar minha fala em 3 grandes eixos, mas eu acho que talvez nesse primeiro momento eu dê conta de 2, e entre no terceiro, talvez nos comentários, vamos ver como que eu consigo organizar. A primeira coisa é falar um pouquinho sobre essa relação entre saúde e trabalho, né? Porque, infelizmente, essa discussão não é nem um pouco óbvia em termos teóricos, muitas vezes, mas que para nós que vivemos os processos de sofrimento psíquico no trabalho, isso seja muito evidente ao longo da nossa vida, né? Mas, no geral, a saúde mental no trabalho, o sofrimento no trabalho, tende a ser muito deslegitimado, naturalizado, é comum sofrer pelo trabalho, faz parte de trabalhar, né? Então, essa escuta, muitas vezes, é muito invalidada, né? A escuta do sofrimento. Então, a gente sempre começa retomando, inclusive, um pouco disso, como uma forma, inclusive, de afirmar que a gente precisa discutir mais essa relação entre saúde mental, entre saúde e trabalho. Então, nesse sentido, como a gente está aqui hoje, né, essa mesa é sobre condições de trabalho, para mim é impossível discutir saúde no trabalho sem discutir condições de trabalho, essas coisas sempre vão estar juntas, né? Eu acho que a pandemia pode até ter deixado um pouco mais evidente, né, essa sensação, essa relação entre o sofrimento psíquico e o trabalho, mas essa relação é bem anterior, e a gente está falando aqui de uma categoria que sofre muito historicamente, os dados são assustadores, dos processos de sofrimento pelo trabalho, de adoecimento, né? A gente tem aí, eu vou até adiantar um pouco esse dado, mas a Organização Internacional do Trabalho, desde 1883, que os professores já estão em segundo lugar de categorias mais afastadas pelo trabalho no mundo. Afastadas por adoecimento, né? Sejam adoecimentos físicos, alergias, questões vocais, questões osteomusculares, mas também em grande e cada vez crescendo mais os adoecimentos psíquicos, né? Burnout, depressão,
e alguns outros quadros também. Então, não é um tema atual, infelizmente, mas que se agrava bastante nesse contexto de pandemia, né? Bom, quando a gente pensa o processo de sofrimento psíquico e o processo de saúde e doença, a gente não pode pensar eles num indivíduo isolado de um contexto social, né? O contexto, no geral, né, a compreensão comum, a compreensão do senso comum sobre saúde mental é de que ela é um fator exclusivamente do indivíduo, né? Alguma questão biológica, genética ou da história de vida, ou tudo isso misturado, que leva a pessoa a um quadro de adoecimento, de sofrimento, desconsiderando, a partir disso, né, todas as estruturas e violências sociais de gênero, de raça, de classe, como fatores que são centrais a esse processo e, consequentemente, também, né, apagando as relações de trabalho que vão atravessar todas as violências e estruturas. Então, você simplesmente retira todos esses fatores, né, e entende o processo de adoecimento só como uma questão individual, que inclusive colabora para um discurso, né, que quando o trabalhador, por exemplo, adoece, ele não aguentou, ele não deu conta, ele não é forte o suficiente, ele não tem resiliência, enfim, né, mil e umas justificativas que são colocadas, e a organização do trabalho, a estrutura da sociedade, as violências, todas essas são automaticamente apagadas, né, desse processo. E aí, mesmo antes da pandemia, a gente já vinha dentro do mundo do trabalho, e obviamente a educação vai sempre, né, responder inclusive a isso, né, a gente vinha vindo num processo de precarização do trabalho no geral, a partir de uma demanda, de várias demandas específicas do neoliberalismo, né? Então, primeiro, a educação vai ser diretamente atingida enquanto uma profissão, mas também porque é a educação que vai formar esses trabalhadores, né? Então, a gente vai ter, inclusive, uma mudança do que se espera dos educadores a partir dessas mudanças do trabalho a partir do neoliberalismo, né? Então, com isso, vem a precarização do trabalho, vem milhares de reformas e perdas e ataques de direitos, o esgarçamento dos espaços de coletividade, e inclusive dos espaços sindicais, um rompimento dos laços de solidariedade entre os trabalhadores, com um estímulo gigantesco à competitividade, ao destaque individual, e cada um tem que dar o seu melhor sempre, o tempo inteiro, e dar o seu melhor significa ser melhor do que o outro, né, muitas vezes, infelizmente. Então, essa cultura, né, do ultra-individualismo, que inclusive dificulta muitas vezes até o próprio pedido de ajuda, que em questões de saúde mental pode fazer também bastante diferença. Então, todos esses, essa nova forma de organização do trabalho que está colocada pelo neoliberalismo, ela já é anterior à pandemia, e a pandemia, ela só vai, na verdade, aprofundar um processo que já é bastante anterior, né? E aí agravar um quadro que já era bem ruim, na verdade, né? Olha só, gente, incrivelmente, acho que meu tempo até que tá razoável. Tá dando certo. Se eu estiver indo muito rápido, inclusive, eu peço que me avisem aqui no chat, tipo, fala mais devagar, e começo a me empolgar e começo a engolir palavras. Bom, pensando um pouquinho, então, sobre algumas questões da pandemia, dentro e fora do mundo do trabalho e essas relações com o sofrimento, né? De alguma forma, o contexto da pandemia, ele já vem junto com um pacotão de sofrimento psíquico, né? Já tem várias organizações de saúde que dizem que a próxima pandemia é uma pandemia de saúde mental. É o que a gente vai lidar aí com bastante urgência no futuro próximo. Já estamos lidando, né? Mas acho que vai ser bem próximo. Né? Do luto, do isolamento, que mesmo quem tem que trabalhar presencialmente, a gente perdeu uma série de espaços de socialização que são muito importantes, e mesmo quem não pode fazer o isolamento, muitas vezes é não poder fazer, queria estar fazendo, mas não posso, né? Uma ansiedade muito grande frente a toda essa situação, uma incerteza sobre o futuro, de repente a gente viu a nossa vida em suspenso, né? Todos os planos de tudo que a gente tinha feito, de repente suspende até sei lá quando, né? E a gente vai se apegando nas esperanças da vacina, não vai ter vacina tão cedo, vai ter, enfim, né? Então essa vida constantemente em suspenso. E o contato com a fragilidade da nossa vida, né, gente? A pandemia, querendo ou não, todos os dias nós somos lembrados disso, né, durante esse processo. Então, ter que lidar com tudo isso, junto com uma mudança no sistema de trabalho que todo mundo teve que enfrentar a partir dessa pandemia,
Isso por si só já é um pacotão de sofrimento que já poderia não, né? Que com certeza está sendo aí bem difícil de lidar para muitas pessoas e sendo um dos motivos pelos quais a gente vai ter que se preocupar bastante com a saúde mental depois da pandemia, durante também, né? Então, a gente já começa a pensar o trabalho dos educadores e das educadoras, né? E aí, realmente, das educadoras dentro da pandemia, a partir desse patamar de sofrimento já colocado pela pandemia. Antes de eu falar especificamente sobre isso, eu queria trazer algumas reflexões mais gerais sobre o que é o trabalho na educação, né? Como eu disse, né, já é um trabalho marcado pelo sofrimento psíquico, pelos afastamentos, pelo adoecimento. E como um dos núcleos centrais desse sofrimento, principalmente psíquico, na minha visão, tem a ver com a que as trabalhadoras da educação estão colocadas. Apareceu um sinal aqui dizendo que a minha conexão está instável. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet esses dias não está muito... Sim, pode Se ficar. eu começar a ficar meio robótica, vocês me avisam, que daí eu vejo se eu faço uma mágica aqui com a internet. Então, essa contradição, né, entre a gente tem, enquanto educadores, né, de expectativa com o nosso trabalho, por entender que é um trabalho que, inclusive, a gente está falando de um direito, a gente entende a educação enquanto um direito, então, obviamente, é um trabalho que exige de nós um engajamento muito grande, nós temos esse engajamento, a gente quer fazer um bom trabalho por entender a importância individual, social, coletiva do nosso trabalho. Então, um trabalho que nos coloca neste lugar de sempre querer realmente dar o nosso melhor, de querer fazer bem. Por outro lado, ele é um trabalho impedido, no sentido de que as condições que são colocadas para nós não permitem que a gente faça o nosso trabalho com a qualidade que a gente desejaria fazer. Salas lotadas, salário, condições culturais das escolas, uma série de elementos, né, presentes na organização cotidiana do trabalho das professoras, que fazem com que esse trabalho que é para nós cheio de investimento seja muito difícil de realizar nessa forma. Isso é uma constante fonte de sofrimento, frustração, angústia, culpa, e tudo isso, né, vai impactar diretamente a saúde mental das pessoas, né? Além disso, é um trabalho recheado e permeado por diversas violências, sejam institucionais, sejam diretas nas relações, sejam violências indiretas e as violências da sociedade. A gente sabe que os impactos subjetivos gigantescos. É um trabalho que o estresse faz parte da rotina do trabalho, né? A gente já está acostumado com a ideia de estar o tempo inteiro estressado, com muitas coisas para fazer, trabalhando muitas horas a mais do que as nossas horas de sala de aula, e nem sempre essas horas são contadas e vistas como horas trabalhadas, e a gente sabe muito bem o tempo que leva preparar uma aula, corrigir uma atividade, pensar uma atividade, se preparar, estudar. Isso leva muito tempo, demanda muito de nós, e essas horas não são contabilizadas muitas vezes como horas de trabalho, e nosso trabalho seria impossível sem essas horas, né? E por fim, né, ele é um trabalho, e aí pensando especificamente em questões de mulheres, né, ele é um trabalho, hoje, a partir de todo o histórico que a Aira fez antes de mim, né, é um trabalho feminino e virou um trabalho do cuidado, virou essa extensão, né, a gente tem uma domesticidade do trabalho da educação, ele é visto como um trabalho onde, mesmo antes da pandemia, já era difícil de diferenciar essa esfera do doméstico da esfera do privado, né, porque ele é permeado pelo cuidado. Se tem essa expectativa, principalmente quando a gente está falando da educação básica, né? Se espera que as professoras cumpram um pouco ou bastante, né, desse lugar do cuidado. Então, ele já é permeado por essa questão do trabalho doméstico de alguma forma, né? E automaticamente ele é um trabalho muito desvalorizado. Também por ser um trabalho feminino, porque essa marca do trabalho feminino sempre está presente. O trabalho da educação, no geral, ele é desvalorizado, né? E isso contribui para o processo. Eu elogiei meu tempo cedo demais, gente. Meu Deus, eu vou correr. Mas eu queria talvez 3 minutinhos a mais, se possível, aí dos 15, para dar conta. Bom, e aí falando especificamente isso no meio da Covid, né? No meio da pandemia. Primeiro, né, gente, reinvenção constante. A gente teve que reaprender o nosso trabalho para
fazer de novo, entender o que é estar online, entender o que é fazer vínculo, o que é fazer um processo de aprendizado, o que é preparar uma aula, uma atividade, o que funciona, o que não funciona nesse contexto. E a gente sabe que muita coisa não funciona nesse contexto, ele é muito difícil em termos de fazer o que a gente faz em sala de aula, né? Uma parte muito importante do nosso trabalho é o vínculo, tem a ver com o contato direto com os alunos, né? E isso a gente já perdeu automaticamente, né? Então, essa distância acaba transformando o trabalho do educador num trabalho só do conteúdo, o conteúdo pelo conteúdo, muitas vezes. Isso acarreta numa perda de sentido no trabalho. E o sentido no trabalho ainda é uma das coisas que sustenta a nossa saúde, inclusive. A gente tem um aumento da carga horária gigantesca, porque, bom, como você mede hora extra agora, né, e você tem agora mais um monte de coisa para fazer, coisa para aprender, readaptações, pais mandando mensagem, lição, meu filho não entendeu, não sei o que fazer, não estou entendendo. Então, bombardeado de coisas o dia inteiro, WhatsApp, e-mail, todas as vias da internet viraram o seu trabalho o tempo inteiro, né? Então, é muito mais difícil de o que é hora de trabalho, o que é hora de qualquer outra coisa. E aí as mulheres, especialmente, tem alguns estudos que eu estava lendo sobre a pandemia que mostram que esse aumento de carga horária, as mulheres apontam que para elas foi maior, e isso está relacionado ao trabalho doméstico e o de casa, e essa fusão do trabalho da casa e o seu próprio trabalho, né? Tipo, virou uma coisa só, tudo você faz nesse mesmo lugar, né? A gente tem novas estratégias de controle do trabalho. Bom, agora eu não estou mais lá fisicamente na escola, né? Então a escola precisa controlar meu trabalho de alguma forma, seja por visitas surpresas da minha chefia, seja por gravações das minhas aulas que eu não sei que estão acontecendo, sejam por os pais que agora assistem a aula junto com os filhos e ficam ali, né? Então, do lado, né? Essas estratégias de controle são estratégias que também diminuem a nossa autonomia enquanto trabalhador frente ao nosso processo de trabalho e que causam sofrimento, medo, culpa, um sentimento de perseguição que às vezes é bem real, inclusive, não é só um sentimento, é uma realidade. Então, tudo isso é essa fonte de sofrimento e aumenta a nossa carga de estresse e de desgaste e diminui o nosso tempo de descanso, porque a gente está imerso nesse mundo confuso, né? O apagamento do nosso trabalho, né? Eu achei incrível, só que o contrário, né? Quando estavam dizendo que os professores não queriam voltar a trabalhar, quando a gente estava tendo a discussão sobre presencialmente. Eu estava fazendo o que até agora, né? Eu não estava trabalhando, agora é só presencial que eu vou trabalhar. O que eu fiz até agora não foi trabalho, né? Além disso, né, gente, nós temos que estar ali, enquanto professores, prontos para acolher o sofrimento pelo qual os nossos alunos estão passando, e muitas vezes estão passando por um sofrimento muito grande, por todas essas questões da pandemia. E a gente tem pouco espaço para cuidar da gente nesse momento, né? Porque a gente tem que estar pronto para cuidar de todo mundo. Para dar aula, tem que lavar a cara e entrar, não importa o que tiver acontecido, né? Claro, tem maleabilidades nisso, né? Mas a gente, no geral, tem que estar bem para dar aula. E para essa expectativa recai especialmente nas professoras mulheres, né? Por tudo que a Hara já colocou, né? Do que é essa visão do feminino, qual que é o papel da mulher na sociedade. E então tudo isso acarreta numa culpa muito grande de não conseguir dar conta, de não conseguir estar fazendo direito, de sentir que talvez os alunos não estejam aprendendo, de alguma forma isso é minha responsabilidade. Então são todos fatores, né, que já se juntam com fatores que são antigos já da profissão e que vão se adensar nesse momento de pandemia, né, que vão piorar a partir de tudo que a gente está vivendo. E por fim, né, gente, então, por essa volta ao presencial, né, que fica nesse volta, não volta, que coloca um protocolo para volta, que a gente sabe que é muito cumprir, então é um protocolo muito distante do que é a realidade da sala de aula, que nos coloca nessa sensação de que a gente é descartável, então, né, toda a discussão sobre volta às aulas é feita apenas pelo olhar dos alunos e dos pais, e ninguém fala sobre os trabalhadores da educação para pensar nas consequências que eles têm dessa volta, né? A gente não é consultado, então, de que maneira poderia ser feita essa volta, se seria feita, de que forma, com quais protocolos. Eles vêm de cima e a gente tem que dar um jeito de fazer eles existirem e funcionarem, mesmo sabendo que muitas vezes eles não vão funcionar. Sem contar que cada escola, muitas vezes, e a gente sabe aqui que muitos de nós trabalhamos em mais de uma escola, cada escola acaba adotando um protocolo diferente. Exatamente, Carol, impraticável, né?
cada um acaba adotando um protocolo diferente, cada escola volta. Isso já antes já aconteceu, né? Cada escola adotou uma forma diferente de vir para o mundo online, né? Isso também já foi um desafio. E tudo isso cresce, então a culpa e a gente também não está conseguindo dar conta, né? Isso sem nem colocar aí nessa conta que, obviamente, tem o medo da contaminação, porque, afinal de contas, nem vacina foi garantida para os professores, para voltar às aulas, agora que vai começar para parte desses professores, mas ainda é uma realidade que nos parece distante. Gente, acabou super meu tempo e eu ainda tinha que falar tudo sobre o que são as especificidades do trabalho feminino. Assim, eu falhei miseravelmente no meu... enfim, acho que eu vou parar, então. Fui tentando pincelar quando eu fui percebendo que eu não ia conseguir chegar nisso, mas ainda tinha mais um pouquinho, pelo menos, que eu queria falar, mas não tem problema. Eu acho que eu consigo incluir em algum outro momento. Então, tá bom. Nas Pode perguntas eu ser? aproveito, eu aproveito, tá? Você pode deixar, pode deixar. Tá bom. Que você deu quase... Fique tranquila. Agora a tua Obrigada. internet tá cortando, mas pode deixar que nas perguntas a gente dá um jeito aqui. Vânia, também o gancho tá perfeito para você, né? Eu vou aproveitar, a professora Vânia vai falar sobre uma questão e eu vou colocar no chat, tá, Vânia, o link, tá bom? Perfeito. Bom, então, eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite. Eu sou bióloga e por 19 anos eu fui professora da rede particular, portanto, sindicalizada aqui em São Paulo. Então, eu me sinto muito feliz em estar, depois de tantos anos, tendo a oportunidade de falar aqui com vocês. Atualmente, e já há 17 anos, eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo e atualmente eu atuo na disciplina de Medicina e Biologia do Sono. Por isso, eu venho estudando esse tema e os impactos que a falta de sono, seja por conta da quantidade ou pela má qualidade, bem como alterações nos ritmos biológicos, tem na saúde como um todo. E como orientadora de mestrado e doutorado na Unifesp, eu fui procurada pelo professor Gustavo Correia, inclusive o Gustavo foi meu aluno na Unifesp em 2006 e retornou agora recentemente, né, com a proposta de fazer um trabalho para mestrado, e ele tinha o interesse em estudar o estresse, o burnout de professores e os impactos que tanto esse estresse como a falta de sono causam no bem-estar. A proposta dele inicialmente incluía propor estratégias de psicoeducação e práticas complementares, como, por exemplo, mindfulness, para os professores, e que seria isso como uma opção para melhorar esses problemas que nós sabemos que são tão frequentes e importantes, como já foi comentado anteriormente pelas professoras que me antecederam. Então, a proposta inicial foi muito atraente, nós começamos a trabalhar, né, nessa escrita, mas ela acabou sendo modificada, porque a pandemia nos impediu de propor um programa de intervenção, que seria uma atividade presencial. Então, nós elaboramos um projeto que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na nossa universidade, que procura, então, fazer um levantamento online sobre essas questões que vinham preocupando o Gustavo, que passaram a me preocupar também. O estudo está agora em andamento, eu vou apresentar algumas das informações que nós já temos coletadas, mas eu quero lembrar que ele faz parte do mestrado do Gustavo e, portanto, nesse estudo nós utilizamos questionários padronizados na literatura internacional, são questionários validados para a nossa língua, os dados obtidos vão ser sempre avaliados de forma anônima, e até esse momento nós não fizemos uma avaliação estatística, né, mas isso com certeza será realizado na elaboração da dissertação e, posteriormente, a nossa proposta é de divulgar o todo desse material em revistas científicas, congressos e, inclusive, para a população geral. Então, o link que a Lidiane vai colocar, né, vai ser disponível caso vocês tenham interesse em responder e, inclusive, em
trazer outras pessoas que tenham interesse, fazer convite, divulgar. A nossa ideia é estar com o processo aberto para receber resposta até o final de março, mas até esse momento nós já temos 820 participantes que responderam. Eu falo 820 participantes, e na verdade 84% são mulheres, então confirmando, né, o que a gente está falando já desde o começo aqui do nosso encontro, a maioria das professoras são mulheres, e também a gente tem esse viés na pesquisa, né? Em geral, mulheres respondem mais às pesquisas científicas, então a gente acaba verificando isso. Então, nós temos quase 700 respostas de professoras. E os dados que eu vou contar um pouquinho para vocês são só delas. Lembrando que, ao final do trabalho, o Gustavo também vai comparar, né, dados das mulheres e dos homens, para a gente perceber até isso que a gente está comentando aqui, se existe, né, alguma diferença, se o sofrimento é maior mesmo entre as mulheres, mas nesse momento eu decidi trazer, né, pensando no nosso tema, as respostas das mulheres. Então, dessas 690 aí, a gente tem 60% se declarando casadas ou em algum tipo de união estável, mas independente da situação conjugal, 59% tem um filho ou mais, ou seja, mais da metade, né, está lidando com a pandemia, com o trabalho de professor e com o filho também que elas têm que cuidar. 75% dessa amostra que a gente obteve é do ensino fundamental, mas algumas trabalham também no ensino médio e nos diferentes turnos. Então, possíveis, a gente tem respostas para todos os turnos. A gente tem, dos questionários respondidos, 89% trabalhando no formato remoto, ou totalmente remoto, ou formato híbrido. E dessas, vejam que cerca de 300 professoras afirmaram não ter tido nenhuma experiência anterior com esse tipo de ensino, com ensino à distância, atividade remota, ou seja, elas precisaram aprender uma nova forma de ensinar de um dia para o outro. Com relação aos resultados, né, dos questionários que nós utilizamos, então, com relação a estresse e burnout, 93% das respondentes se disseram estressadas de alguma forma e apresentando algum sintoma físico ou emocional. Então, coisas do tipo de ter mais momentos de choro ou de aumentar a sensação de dor, a ansiedade, enfim. Então, vários sintomas que depois a gente recebeu respostas abertas sobre isso. Delas também, 91%, ou seja, praticamente todas, né, sentem-se deprimidas ou se sentiram deprimidas em algum momento. Então, é um sentimento presente praticamente em toda essa amostra. E dessas, ainda 86% estão se sentindo pressionadas, declarando que essa sensação de estar sendo pressionado ocorre praticamente todos os dias, e entre elas, mais da metade afirma que tem medo de perder o emprego. Então, elas vivenciam essa angústia de ter que se submeter a uma forma de trabalho que nem sempre elas estão se sentindo preparadas, mas que o medo de perder o emprego é maior e, portanto, isso vai gerar o estresse, a pressão e a depressão. Quando a gente perguntou sobre o sono delas, e aqui eu quero fazer só uma observação, quando a gente fala de sono, né, é interessante que a literatura mostra já há algum tempo a importância do sono para o bem-estar, para uma vida saudável, e diversos estudos têm associado má qualidade ou a quantidade insuficiente de sono com diversas condições patológicas. Então, distúrbios metabólicos, cardiovasculares, neuropsiquiátricos, entre tantos outros, já foram relacionados a um sono
ou de quantidade, ou de qualidade insuficiente. E aqui cabe lembrar também a questão dos distúrbios de ritmo. Às vezes a pessoa tem uma quantidade de sono boa, mas que está alocada num horário diferente daquilo que seria o ideal. Então, pessoas que trabalham em turno, por exemplo, e que são obrigadas a dormir de dia, estarem acordadas à noite, isso também traz uma série de consequências patológicas, inclusive um risco maior de incidência de câncer nessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe tudo isso, né, sobre a importância do sono, a gente também sabe que ele vem sendo sistematicamente negligenciado na nossa sociedade. Ou seja, a gente troca tudo pelo sono. Eu deixo de dormir para trabalhar, para estudar, para ir para festa, para arrumar casa, para passar roupa, enfim, né? A minha vida econômica, social, tudo que eu tenho para fazer, sempre que meu tempo está curto, que eu tenho muita tarefa, muita atividade para realizar, é do meu tempo de sono que, em geral, eu tiro o tempo que me falta. Portanto, o que a gente percebe, né, ao longo aqui do tempo é que está havendo uma diminuição do tempo total de sono significativa nas últimas décadas. E se a gente ainda considerar, por exemplo, a má qualidade de sono por conta de exposição aumentada à luz, tela de computador, de celular, e isso não é só, né, para nós professoras, mas isso acontece com todo mundo, a gente então pode dizer que a gente tem uma epidemia aí de falta de sono, né? E no caso da nossa amostra, a gente comprovou isso, né? Porque 93% das professoras relataram que elas têm dificuldade para dormir em pelo menos 3 vezes por semana, né? E essa é uma dificuldade importante, relatada por praticamente também todas as pessoas que responderam os questionários. Além disso, a gente consegue, por conta dos questionários que são utilizados, perceber uma classificação de sono ruim em praticamente 70% da nossa amostra, que resulta depois em falta de ânimo, de interesse, de energia ao longo do dia, né? São associadas muitas vezes com sonolência excessiva, cansaço, portanto, a gente vê aí um efeito direto dessa falta de sono. E lembrando que existe um efeito a longo prazo, como eu falei para vocês, né, no desenvolvimento de processos patológicos, então, realmente é uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento. E além das respostas aos questionários, elas tiveram a possibilidade de falar sobre o tema num espaço que ficou aberto para comentários. Nesse espaço, nós tivemos vários pontos negativos, que eu peguei alguns para trazer aqui para vocês, né? Então, elas reclamam da falta de participação dos alunos nas atividades, bem como o fato de ter que promover o aluno sem ter a certeza de que eles atingiram o aprendizado esperado. Elas falam muito da angústia sobre o trabalho virtual e híbrido, no sentido de que elas muitas vezes têm que se expor a um ambiente em que elas apresentam maior risco de contrair a Covid, sendo que algumas relataram que professores e funcionários já contraíram a doença nas escolas onde elas estão fazendo trabalho presencial. Muitas falaram sobre a pressão das escolas particulares, muitas também trouxeram um sentimento de não valorização e algumas comentaram sobre o sexismo, né, a discriminação por elas serem mulheres e, portanto, terem de se responsabilizar pela maioria das tarefas de casa, além, né, do fato de estarem nesse processo de ensino remoto. Elas manifestam, então, um desconforto importante por esse acúmulo de funções. Muitas trabalham em 2 escolas, são mães, cuidam da casa, da limpeza, da comida, e ainda existem algumas que estão fazendo pós-graduação, né? Então tem mais uma atividade somada. Toda essa pressão trouxe para algumas delas o comentário de que elas desejam mudar de profissão, né? Além de, claro, comentarem algumas questões de saúde, como a necessidade de usar medicamento para conseguir dormir. E, infelizmente, né, uma delas apontou para o desejo de morrer diante de tudo que ela vem passando. Nem tudo, né, foi negativo, então eu vou trazer aqui alguns pontos positivos também para finalizar. Elas falam que a participação nesse estudo trouxe para elas a possibilidade de falar coisas que elas não tinham coragem de falar com ninguém, então esse espaço e essa conversa foi muito favorável para elas, isso trouxe um certo alento. De uma forma geral, algumas citaram que as questões
as levaram a uma reflexão sobre pontos pelos quais elas não estavam passando pela cabeça delas, né? E aí elas perceberam que isso merece atenção, sendo que uma delas, inclusive, identificou a necessidade de receber apoio psicológico, porque aí ela percebeu o quanto que ela não estava, né, valorizando tudo que está acontecendo e o quanto isso podia ser prejudicial. Eu gostei de ouvir que muitas ainda sentem que os alunos são a melhor parte disso tudo e, portanto, ainda se sentem motivadas por causa deles. A gente recebeu elogios, né, pelo trabalho e agradecimentos porque elas se sentiram ouvidas. E uma coisa que também eu gostei bastante foi de ouvir, né, que elas estavam valorizando, apoiando a pesquisa científica, né? Então teve uma que colocou lá, viva a pesquisa científica. Isso também acaba sendo bem interessante para a gente, né? Dar força para continuar o trabalho. Eu tenho certeza que muitas de vocês se identificaram com os dados, né, e com as informações que eu trouxe, mas eu gostaria de ressaltar que, como esses dados estão sendo obtidos dentro de um rigor científico, eles servirão para divulgação, e eu acho que isso acaba sendo importante, não só porque a gente vai fazer uma informação para a comunidade científica, mas para a população em geral. E aí a gente pretende incluir as educadoras, os dirigentes de instituição de ensino, os nossos governantes, quem sabe, a sociedade como um todo, e a gente espera com isso colaborar para promover discussão e quem sabe até alguma mudança, né? Eu vou finalizar também para dar tempo para a gente conversar. Eu vi que teve várias perguntas, mas eu não fui acompanhando para não perder aqui a minha linha de raciocínio, mas eu gostaria de finalizar deixando o meu muito obrigado ao professor Gustavo, né, que vem capitaneando esse estudo, a todas e todos que responderam à nossa pesquisa e a vocês que estão aqui hoje acompanhando a nossa conversa, o meu muito obrigada. Ai, que ótimo, que ótimo. Eu que agradeço todas. Eu estou muito feliz só elogios vocês no chat. Como nós estamos num grupo não tão grande, se as pessoas que colocaram perguntas aqui no chat quiserem usar o microfone, ou eu posso fazer, não tem problema nenhum. Então, ó, eu tenho uma pergunta. A primeira pergunta foi da Isadora. Na sequência, chegou uma outra pergunta do Guilherme. Eu acho que se a gente fizer as duas perguntas, fecha um primeiro bloco e depois vai na sequência, pode ser? Então, Isadora, você quer... Eu acho que é só você apertar o microfone, foi o que eu entendi. Veja se está funcionando. Tá dando para me escutar? Tá dando. E aí eu já peço desculpa que você tinha escrito no chat que era para começar a esperar um pouquinho, e eu acho que eu estava tão zureta, Isadora, que eu não prestei muita atenção. Então eu peço desculpa, tá bom? Não se preocupe, é só uma sugestão. Gente, obrigada a todas. Estou muito feliz que a gente está discutindo isso hoje no sindicato, que a gente é uma maioria feminina e a gente ouve muito pouco as nossas vozes e as nossas histórias, então eu estou muito feliz com esse evento de hoje. Eu perguntei aqui quais as estratégias, como vocês entendem que são as estratégias individuais e coletivas para lidar com o acúmulo dessas tarefas que a gente tem enquanto mulheres. E quando eu penso em tarefas, inclusive eu penso, né, um pouco do que a Aina e a Tássia colocaram, que são tarefas que extrapolam, inclusive, as nossas tarefas produtivas, né? Também as nossas tarefas reprodutivas. Então, no que diz respeito às nossas tarefas domésticas e ao que a Raina até citou, né? Que são esse terceiro campo, que são nossas tarefas emocionais, né? Eu penso bastante, não sou mãe, mas eu penso bastante como é que fica esse campo para as mulheres mães, que, além de tudo, tem que acompanhar os filhos, né? Nesse processo também de domesticação do processo escolar. Então, como que vocês entendem que a gente pode superar, nem pensando especificamente só na pandemia, assim, mas como é que a gente pode superar, quais são os nossos caminhos e as nossas estratégias, tanto, né, cada um, no que diz respeito à nossa saúde mental, mas também coletivamente, para que a gente viva em um mundo, uma sociedade em que essas tarefas sejam mais bem divididas e ser professor não seja algo ruim. É isso.
Meninas, vocês fiquem à vontade para responderem, porque eu acho, Guilherme, eu vou pedir para você segurar, porque a pergunta da Isadora é de 100 milhões de dólares, vai ajudar bastante. E eu acho que é melhor depois, desculpa, tá, Guilherme? Vou colocar primeiro essa e depois eu abro para você. Você pode abrir para fazer a segunda, tá bom? Então, não sei se vocês querem responder na ordem, Vânia, Tássia, Aira, fiquem à vontade. Não sei se vocês quiserem, até porque eu emendo no que a gente estava falando, né? Eu acho que, assim, eu vou falar de uma coisa muito particular, que é a gente parar, né? Como eu ouvi das pessoas que responderam o questionário que, pela primeira vez, elas tinham parado para pensar como elas estavam e que isso tinha ajudado, né? Claro que uma intervenção seria o ideal se a gente pudesse fazer o projeto inicial, mas não é nesse momento. Mas a gente sabe de algumas coisas que podem ajudar. Então, eu acho que, assim, talvez esse seu conhecimento, né, do que é que você sente e essa tentativa de colocar no meio de tanta coisa, né, sem perder a hora de sono, mas de colocar também um momento para você incorporar coisas boas para você, né? Então, assim, dentro do que a gente chama de higiene do sono, a gente fala muito em, por exemplo, você não comer e ir dormir, né? Então, tentar respeitar umas 4, 5 horas antes do horário de dormir para você fazer a sua alimentação. Se você não trabalha em turno, né? Quer dizer, quem trabalha durante o dia, que vai fazer a sua alimentação das 7 da manhã até no máximo 7 da noite. Isso parece pouco, mas isso faz diferença para a qualidade do sono. Né? A outra coisa é você tentar manter ritmos. Os ritmos são muito importantes, são importantes para a nossa música, mas são importantes para a nossa vida. Né? Então, assim, de tentar colocar os horários de dormir, de comer, mais ou menos sempre, todos os dias, da mesma forma. Isso ajuda muito a gente a ter mais bem-estar com relação a esses aspectos relacionados, né, a sono e ritmo biológico. E eu acho que tem uma coisa que, quando eu li, né, uma das pessoas que respondeu, que é o aluno compensa tudo, né, eu me lembrei que alguns anos atrás eu conheci uma pessoa que ele se dizia um mind hacker. Então, ele andava com um caderno e todo mundo que ele conhecia, ele fazia 2 perguntas. E uma das perguntas era: onde você gostaria de estar nos seus momentos de maior tristeza? E a hora que ele fez essa pergunta para mim, eu respondi muito rápido que eu gostava de estar na sala de aula. Porque toda vez que eu tinha coisas muito tristes, muito difíceis, e eu ia para a sala de aula, lá, eu não lembro. Até quando eu vou para a praia, que eu adoro, se eu sento sozinha, eu lembro da minha tristeza. Mas na sala de aula não dá tempo de lembrar da minha tristeza. E aí, eu acho que isso sempre, assim, como eu falei para vocês, são 35 anos dando aula, né? Eu não tenho dúvida de que aquilo me faz bem. Então, a gente também tentar encontrar prazer. Vamos, né? A gente sabe que na pandemia isso vai ser bem mais difícil, porque todo dia a gente está recebendo, né, uma carga de informações muito difíceis. Mas eu acho que a gente tentar lembrar do por que a gente escolheu ser professor, por que é bom estar na sala de aula, por que é bom trocar com o aluno, porque aluno é uma coisa tão boa, a gente também traz isso como algo que nos ajuda, né? Então, assim, eu dou essas dicas de coisas que eu posso fazer independente do que está acontecendo. E processos como, né, uma meditação, uma respiração, quando a gente está muito estressado, também ajudam. Eu acho que elas têm visões muito mais amplas que a minha, por isso que eu preferi começar. Posso tentar? Então, bora lá. Me preocupa um pouco, Vânia. Eu adoro dar aula, mas tem dia que eu quero matar um, né? Eu gosto de dar aula, mas eu planejo a morte do diretor. Eu gosto de dar aula, mas eu treto com a coordenadora. O que eu estou querendo dizer é que, dentro dessa perspectiva do gostar, eu acho que a gente precisa humanizar, né? Eu acho que o que eu diria para a Isadora, eu colocaria em 3 pontos, mana. Não tenho super receitas aqui, mas Aira,
Ficou mudo o teu fone, eu não estou te ouvindo agora. Voltou? Agora voltou, pronto. Um cachorrinho bateu aqui, gente, no mouse, né? Tá tão gostoso o dia que eu queria ficar aqui fora. Enfim, né? Então, e senão a gente acaba romantizando a coisa. Eu tenho um pouco de medo disso, Vânia. Né? Eu sei que não foi seu objetivo trazer essa perspectiva, mas eu tenho um pouco de medo da gente cair na armadilha que a sociedade nos coloca, né? Ah, mas ela escolheu ser professora, a gente gosta, né? Mas a gente entende que nem tudo é flores, né? E aí eu fico pensando que a gente precisa estabelecer primeiro limites. Não dá, e eu não farei isso, não faço, né? Podem ligar na minha escola, pode perguntar aos meus alunos, eu não respondo fora do horário de trabalho. Não dá. Não sei, acho que a Vânia, a Tássia, minhas meninas que estão na universidade, né? O período que eu passei pela universidade era um inferno. O cara se sentia à vontade de mandar um e-mail no sábado, né? E hoje a gente sofre isso no ensino básico. Eu me deparei uma vez, um domingo, às 10 horas da noite, uma mãe me ligando no WhatsApp. Eu falei, minha senhora, a senhora vai ter que se organizar em algum momento aí, porque agora não vai dar para responder a senhora. Desculpa, né? Porque não dá para a gente vai ter que tentar separar de alguma forma, que além de professora, além de mãe, a gente também é mulher, a gente também é corpo, a gente também tem uma existência, né? E essa existência, ela pode ser exercitada, não estou falando que é fácil, mas ela pode ser exercitada numa totalidade, né? Então, em algum momento a gente consegue trabalhar, não estou falando que é fácil, em algum momento a gente consegue transar, é importante, mano, coloca na agenda lá, ó, transar, curtir o humano, né? Curtir o marido, curtir o namorado, curtir a namorada, né? Ou curtir os namorados, não sei, né? E eu acho que a gente precisa falar mais sobre as nossas dores, né? Eu acho que a gente acumula muito elas para a gente, eu acho que a gente guarda muito elas, e em algum momento a gente explode. E aí, quando a gente explode, a gente nem sabe mais porque a gente está explodindo, mas a gente quer tacar fogo no parquinho. E quando eu falo que a gente precisa falar, eu traria o terceiro ponto, que é compartilhar. A gente vai ter que olhar para o cara que está do lado, para a mina que está do lado, para o filho que está junto, falar, irmão, ou você me ajuda a lavar o banheiro, ou vai ficar difícil a nossa vida. Ou você vai lá e coloca um umbigo no fogão e faz um arroz, ou vai ficar difícil a nossa vida. Ou a gente compartilha isso aqui que a gente está chamando de vida, ou vai deixar de ser vida porque alguém vai ter que morrer. Tô brincando, gente. Mas porque chega a hora que a gente quer matar um, né? Então, para que isso não aconteça, vamos tentar mediar. Não estou falando que isso é fácil, Isadora. Pelo contrário, é super difícil a gente sentar todo mundo, se é que é possível, né? E aí a Tássia, que é psicóloga, poderia ajudar um pouco nisso, né? Devolver, né, cara? Já que eles falam, o que a educação vai fazer com isso? O que a psicologia vai fazer com nós? Né? Porque sentar todo mundo e chamar para uma discussão é surreal. Eu não conheço nenhuma sociedade, desculpa, algumas sociedades até sim, mas nessa sociedade, nenhuma família, né, que consiga, de fato, sentar e discutir os seus problemas. Né? Só discute quando estoura, só discute quando explode, só discute, e se discute, discute com a faca na mão, né? Eu acho que é isso. Então, talvez a gente tenha que repensar nossos comportamentos. Bom, acho que sou eu. Já me sinto bem contemplada em algumas coisas que vocês foram trazendo, gente. Eu sempre gosto de pensar, quando a gente está tentando pensar essas questões de enfrentamento, né? Essas situações de sofrimento, eu sempre tento pensar ela por dois caminhos, né? A ideia das situações, as estratégias individuais de enfrentamento e as estratégias coletivas de enfrentamento, né? A gente tem uma série de possibilidades dentro das estratégias individuais que vão passar por tudo isso que vocês foram trazendo de alguma forma, né? Entender seus próprios limites, criar estratégias para respeitar esses limites, inclusive se entender nesse processo, né? Acho que quando a Vânia colocou que no final do estudo elas disseram, a gente pôde falar sobre tudo isso e foi importante, e falar sobre isso me fez refletir sobre coisas, né? Isso dentro da esfera dos indivíduos, né?
importante porque, de fato, como eu estava dizendo, inclusive, antes, né, a gente naturaliza o sofrimento no trabalho. E o sofrimento no geral, né? E muitas vezes até romantiza mesmo, até coloca num patamar, a gente está quase num patamar de competir por quem sofre mais, sabe? A gente está nesse ponto já, da competição do mundo que a gente vive. Então, eu acho que esse espaço de refletir sobre o seu sofrimento e perceber que é um sofrimento, que tem que ser cuidado, que tem que ser olhado, é muito importante. Mas o passo de você não só refletir sobre o seu sofrimento, mas de você perceber que ele não é só seu, que ele é de uma categoria, que ele é que tem questões de classe, que tem questões de raça, que tem a ver com a sua profissão. Esse segundo passo de perceber que ele não é tão seu, ele é onde está a chavinha na minha cabeça, sabe? Porque, de fato, né, como o mundo sempre joga, né, o processo do sofrimento em cima do indivíduo, a hora que a gente consegue romper com a estratégia individual, a gente também rompe com essa lógica e começa a incidir em cima das estruturas, né, que também colaboram para esse processo de sofrimento. Porque a gente precisa transformar as relações de trabalho, a gente precisa transformar as relações de violência social. Porque é aí que a gente vai fazer com que as pessoas não precisem ter que desenvolver 1001 estratégias doidas de conseguir impor seus limites, porque os seus limites têm que ser respeitados, sim ou não. Não é porque é óbvio que é muito importante eu perceber que eu não tenho que atender meu telefone meia-noite de um pai, tipo, que bom, né? Mas, assim, nunca ninguém deveria me ligar meia-noite por achar que isso é razoável, né? E isso tem a ver com uma estrutura e uma lógica de organização do trabalho no mundo que diz, você pode ligar a hora que você quiser para todo mundo, porque trabalhar é isso aí, todo mundo tem que trabalhar o tempo inteiro mesmo. Então, enquanto a gente não mudar essa forma do mundo pensar o trabalho, e aí o trabalho da educação está incluído nisso, né? A gente tem dificuldade de avançar, de fato, em diminuir, inclusive, a incidência de pessoas em sofrimento, né? A gente precisa chegar ali no que causa mesmo, né? E aí, pensando especificamente na questão das mulheres, né? Quando a gente pensa sobre todo o acúmulo, e aí eu vou até falar um pouquinho do que eu não consegui falar, mas quando a gente pensa sobre todo o acúmulo, né, que a gente, mulheres, tem já da nossa tripla, quádrupla jornada de trabalho, né? Que na pandemia virou uma grande única jornada interminável de trabalho, onde tudo é misturado e tudo é junto, né? Então, os nossos filhos estudam, então a gente está com eles na escola, que é na nossa casa, e ao mesmo tempo está dando aula, que é na nossa casa, e cuidando da casa, que é a nossa casa, e enfim, né? Tudo essa grande mistura. E a questão do cuidado, no momento em que as pessoas estão, que a questão da saúde é tão presente, né? Então, a gente vai cuidar dos nossos parentes que pegaram Covid, a gente vai cuidar. O cuidado do Covid, inclusive, também recai sobre a gente vai ficar falando onde que eu vou comprar máscara, álcool gel que está acabando, fazer 50 pesquisas para ver onde que é a máscara mais barata, onde que é o álcool gel, enfim, no geral é a gente, né? E a gente criar estratégias de dividir o trabalho doméstico e entender que ele é responsabilidade de todos, como a Aira estava colocando, é essencial. Mas eu também acho que a gente precisa dividir o trabalho doméstico na sociedade, né? A gente precisa ter espaços de coletivização do trabalho doméstico. O cuidado com a casa, com a família, não precisa ser não precisa estar restrito ao núcleo familiar. Por que a gente não tem cozinhas coletivas, lavanderias coletivas, espaços onde o trabalho doméstico não recaia só sobre o núcleo familiar, né? E, assim, temos que avançar para as pessoas do núcleo familiar dividirem, porque nem isso elas fazem hoje, né? Nem quem mora junto divide, mas por que não a sociedade dividir, né? Por que isso tem que sempre estar limitado à esfera do privado? Então, eu acho que são disputas que daí a gente vai fazer na coletividade, vai fazer nos sindicatos, vai fazer nos movimentos sociais, vai fazer nos espaços de organização coletivas, né? Onde a gente vai, inclusive, reestabelecer esses laços de solidariedade que foram rompidos, porque a potência do coletivo é isso, gente. Você ouvir alguém falando, falar, nossa, eu vivo a mesma coisa. Isso é muito potente já, né? E aí você dá o passo 3, né? Que é, então, o primeiro passo, reconhecer seu sofrimento. Segundo, perceber que ele é coletivo. 3, como juntos, então, vamos enfrentar isso? E é que é uma resposta fácil? Não. É de curto prazo? Também não. Mas eu acho que é a mais potente a longo prazo. É o que vai nos ajudar mais a enfrentar continuamente esse processo, né? É isso. Maravilha, Cássia. Eu vou pedir para o Guilherme fazer a próxima pergunta e depois tem a da Carol, tá? Eu acho que aí a gente consegue contemplar, porque eu acho que
tudo fica direcionado para vocês três. São coisas que se complementam, como eu falei quando eu conversei com vocês por telefone, né? Cada uma vai complementando a outra com as possibilidades aí, tá bom? Então, Guilherme, fique à vontade, depois é a Carol. Se tiver algum problema com o microfone, alguma coisa, me fala que eu leio a pergunta, tá? Vocês estão me escutando? Dá para escutar? Lidiane, eu queria propor, como tem um teto aí era 1h30, né? Eu acho que, de repente, passa da Carol, né? Nossa mesa aí, eu acho que faz mais sentido, né? Escutá-la. Se der tempo, depois coloca a minha, tá bom? Perfeito. Carol, você quer abrir o microfone ou prefere que eu faça? Você que fala. Posso falar aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu ouvi alguém dizer aí o seguinte, que a gente fica, às vezes, satisfeito, né, com o trabalho, isso nos realiza, e o que eu tenho visto, principalmente porque eu trabalho na educação pública, na escola pública, e os meus alunos, muitos não têm acesso, então eu me lembro de, às vezes, quando eu conseguia fazer uma aula online, até chorava de emoção, tinha que até que sair de perto para poder, sabe, porque muita saudade mesmo deles. E a preocupação muito grande deles estarem se colocando em risco, e a preocupação de como é que fala? De você orientar, de conscientizar da importância do isolamento, lavar as mãos, etc. E assim, então, nem essa alegria, né, de realização do trabalho a gente acabou não tendo. Durante esse período todo, eu me peguei muitas vezes, assim, desesperada, muito mais com a questão de vai voltar, não vai, sabendo que é perigoso, né? E quanto mais eu leio, e eu tenho até medo de falar que eu estudo sobre o assunto, sobre Covid, que eu leio, porque é um pecado você saber muito, porque se você sabe, você é informado demais e é por isso que você está doente. Como se eu não sabendo, a doença deixa de existir, não é mesmo? Um passe de mágica. Então, assim, sabendo que é perigoso, a gente está dentro de uma sala de aula, eu fui ficando cada vez mais preocupada, a ponto de ficar adoecida, a ponto de tomar remédio, coisa e tal. Eu fico pensando, agora estão falando de escola como serviço essencial, ou seja, querem passar por cima da Constituição, enfim, né? São medidas descabidas, um movimento de escolas abertas que não sabem nada da educação pública, no entanto, nosso secretário as recebe, mas não nos recebem nós da escola pública, é bizarro, né? Então, esse tipo de coisa, como que a gente lida com todas essas frustrações dia e noite, né? Nesse momento, porque a gente já tem a pandemia, já tem as mortes, já tem as crianças. Faço parte de um movimento, e esse movimento a gente vem juntando os nomes de professores, no geral, que faleceram pela Covid, né? Desde o início da pandemia. E essa lista hoje conta. Isso é âmbito nacional, tá? Rede particular, rede estadual, municipal, mas a maioria do estado de São Paulo, porque é aqui que a gente reside, e o critério era só receber mensagens de quem, através de WhatsApp e mídias sociais. Esse número bate 163 pessoas que morreram, tá? Profissionais da educação, no geral, tá? Professores, inspetores, transportadores, enfim. Então, eu queria saber como lidar com tudo isso, né? Como se não bastasse 3.600 mortes por dia, né? Como que a gente lida com tudo isso? Fora isso, cuidar da casa, ok. Mas eu acho que, sinceramente, eu faço terapia, eu estou medicada e eu não sei mais como lidar com isso. De verdade, é isso. E dizer que eu adorei, tá? Estou adorando participar. Obrigada. Olha, esse silêncio diz tudo, né? Porque a pergunta de Carol, quem começa? Não é tão simples assim. Eu falo, inclusive, pelas escutas que eu faço pelo sindicato, né? Então, a gente está recebendo aí o atendimento e o sindicato não parou em nenhum momento, e essa angústia, né? Como vocês todas falaram, inclusive, não quero fazer perguntas, senão vai parecer que eu também quero, só para pontuar uma questão,
o quanto que as pessoas, o que a Vânia viu nas pesquisas, está vendo, né, nos formulários, o quanto que elas usam no telefone, quanto que elas tentam buscar essa questão dos 35%, gente, as denúncias, vocês não têm ideia dos absurdos que estão acontecendo dentro das escolas. Não tem EPIs, não são fornecidos materiais adequadamente, as professoras vêm às salas lotadas, talvez vocês na rede pública não tenham ainda um terceiro fator, e a gente no superior também não vê isso, que é o professor conseguir se rebolar, porque é uma mágica entre os alunos que estão no presencial e os alunos que estão em casa, porque você ainda por cima tem que ficar preocupado com um quadradinho para a câmera pegar. E você ainda tem que brigar com aquele que está tirando a máscara do aluno. Então, todas essas questões, elas chegam para a gente através de denúncias no sindicato, e aí abro de novo, desculpa, Carol, aproveitei, virei uma pergunta gigante, para que vocês me ajudem a responder. Ninguém quer falar? Está com medo? Não, eu posso tentar, gente, mas assim, eu acho que a dificuldade de falar, ela está relacionada com o fato de que, bom, por mim, porque eu também, enquanto professora, vivo esse processo e eu também fico me perguntando, às vezes, como lidar, né, com isso, porque, claro que é muito diferente o ensino superior da educação básica, são desafios diferentes, né, mas tem algumas questões que são colocadas que estão semelhantes, né, então é difícil mesmo, assim, mas eu continuo apostando nos espaços, sem querer ser repetitiva, né? Mas nos espaços de coletividade, de trocas, inclusive de estratégia mesmo, né? Daquilo que tem funcionado no dia a dia. É muito difícil, né? De fato, a gente está vivendo, acho que a dificuldade de responder isso é que a gente está vivendo um patamar de aprofundamento do sofrimento dessa forma que a gente não tinha experienciado antes, inclusive enquanto sociedade, enquanto pesquisadores e enquanto gente, né? Em todos esses aspectos. Então, eu não vou ter essa resposta assim, porque eu acho que essa é uma resposta que está todo mundo tentando chegar nesse negócio aí. Mas para mim passa necessariamente por reivindicações de um mínimo, do mínimo, né? Eu acho que, por exemplo, esse sindicato ter tirado uma greve de presencial é essencial nesse sentido, né? Dizer, nós não vamos voltar a trabalhar sem um protocolo de fato seguro que envolva, por exemplo, vacina, que envolva a gente não ficar constantemente pensando se eu vou me contaminar ou não e contaminar as pessoas que estão comigo, que eu tenha que lidar com, é isso, criança tirando máscara, criança em casa. Se eu estiver no ensino público, que ainda tem a questão do acesso ao ensino no meio disso tudo. No ensino privado também tem, mas um pouco menos, né? Eu vivi isso no começo, né? Até a universidade resolver esse problema. Eu tinha muitos alunos também que não conseguiam entrar. Eu estou no ensino privado, no universitário, ainda assim tinha essa dificuldade, né? Então, passa por, de alguma forma, né? A gente disputar esses espaços da categoria para que, de fato, a gente tenha uma garantia de políticas, né, públicas de proteção ao trabalho do professor. E, em paralelo, esses espaços de troca, e inclusive, eu acho que é isso, né? Falta, por parte da gestão das escolas também, esse acolhimento, né? Eu entendo que a gestão está numa pressão, as escolas particulares têm uma questão financeira colocada, e isso é uma forma de pressão constante, mas essa pressão vem diretamente para os professores sem nenhum tipo de mediação, muitas vezes, né? Então, os professores recebem eles são quem está dando a cara a tapa dia a dia, né? Ali na frente da câmera, e estão recebendo da direção também, ficam naquele meio de lugar. E eu acho que onde dava para ser um espaço de acolhimento, que é justamente na direção, que deveria estar junto nesse processo, é onde a gente menos vê muitas vezes, né? Então, um processo de escuta dos professores, inclusive assim, tá bom, o governo fez de tudo, a gente sabe que está muito difícil qualquer negociação com os nossos governos, estaduais, federal e municipal. O governo fez de tudo, a gente fez o possível enquanto a categoria não conseguiu voltar. Então, tá bom, como que a gente vai voltar? Vamos discutir juntos os protocolos, vamos discutir juntos o que é possível e o que não é possível. Não vamos descer um protocolo da Lua e dizer, ó, tem que seguir isso aqui, se não seguir isso aqui, ferrou. Não, porque não dá, o impossível não dá para fazer, né? E aí a gente se cobra o impossível, é cobrado do impossível, e isso vai só aumentando essa bola de neve, né?
Então, ter esse espaço, tentar cavar esse espaço também, para que a gente tenha, pelo menos, como pensar juntos um protocolo, uma vez esgotadas as outras opções, a gente realmente não voltar a qualquer custo, né? Que eu acho que essa é a prioridade, né? Tentar a qualquer custo não ter que estar nesse medo constante, mas uma vez esgotados isso, né? Então, de fato, pensar coletivamente como que vai ser essa volta. O que é um protocolo de verdade? O que é um protocolo possível, inclusive, né? Talvez tenha que ser menos alunos em sala, talvez tenha que ser outro, não dá para ser revezamento, talvez, enfim, pensar de verdade, né? E garantir que a gente tenha voz, inclusive, nesse processo. Porque os protocolos vêm de pessoas que não estão no dia a dia da sala de aula, e aí eles vêm, parecem alienígenas, né? Vêm completamente de fora da nossa realidade. Não sei se eu respondi, né? Porque eu não tenho aqui essa resposta de $1 milhão. Essa e a da Isa juntas, se souber as duas respostas, gente, a gente pode cadar essas. Vamos junto, né? Só mudar tudo isso aqui. Mas assim, acho que eu gostaria de concordar, né, com você, tá? Você acha que tem que ser uma coisa que vem do grupo e que tem que ter uma briga e que tem que ter vacina para todos os professores antes de qualquer coisa. Devia ser proibido, tinha que ter não vai voltar enquanto não tiver vacina para o professor, independente se tem 65 ou 30 anos, né? Porque eu acho que isso era o mínimo. Claro que a gente sabe que mesmo com a vacina pode haver alguma contaminação e tal, mas se houvesse pelo menos isso, essa briga que a gente está ouvindo, se ela for real, né, se as pessoas forem mesmo vacinadas, aí a gente começa a ter um pouquinho mais de segurança para pensar num protocolo, né? Então, eu concordo com você, é um protocolo amplo, né, que seja pensado por quem vai estar lá, que os pais entendam, porque eu escuto isso de pais, não para mim, né, que estou dando aula em faculdade, mas de parente que fala assim, olha, eu não quero saber mais nada, eu quero saber quando que as escolas voltam, né? Eu escuto muito isso, porque está todo mundo desesperado, né, que não está conseguindo, porque a gente está falando da professora que tem que ficar lá com os filhos e com a roupa e com a comida, mas, sei lá, os advogadas, sei lá, outras tantas profissões que estão passando também por coisas semelhantes, são as mulheres como um todo, né? Então, acho que a gente precisa realmente dessa regra mais forte, brigar por isso e pela vacina. E para os estudantes também, eu li aqui agora da Carol, é isso mesmo, Carol, é isso mesmo. Aira, você quer complementar alguma coisa? Eu estou vendo que você está tentando, pelo seu olhar, já estou vendo a briga com o botão. Eu estava tentando pesquisar uns dados aqui, mas alguns eu encontrei, outros não. Mas bora lá, né? Eu começaria trazendo uma análise de conjuntura, né? Eu acho que a gente precisa primeiro compreender que categoria é essa que estamos falando, né? Então, é uma categoria que passou pela classe média, em algum momento a categoria foi composta pela classe média branca, né? Precisamos deixar claro que classe média é essa, ela tem um recorte de raça aí, né? Obviamente também de gênero, né? Mulheres, classe média, e hoje, né, ela é composta pela classe média baixa da sociedade, né? Majoritariamente, né, a categoria das professoras é composta pela classe média baixa. E dentro desse cenário, eu acho que a gente também precisa analisar o nível de endividamento da categoria, né? E também o quanto os dados que eu falei no começo traz, né, do IBGE, o quanto essas mulheres tornaram-se arrimo de família, né? Então, não é uma decisão que perpassa só por uma existência, mas é uma decisão que perpassa agora. Se eu vou colocar comida na mesa para o meu avô, para minha mãe, para o meu filho, para as pessoas que eu sou responsável, de alguma forma, pela existência dessas pessoas, né? Isso torna a luta da categoria infinitamente mais complicada. Infinitamente mais complicada. Na POSP, recentemente, nós entramos em greve, não sei se os colegas da particular acompanharam, mas boa parte está também na rede pública, assim como a Carol estava sinalizando. Gente, pasmem, nós não tivemos 2% de adesão à greve, né? Nós fizemos 22 dias de greve sanitária, fazendo um trabalho remoto, falando, olha, não vamos para a escola,
Dória queria que nós fôssemos, falou, tio Dória, vai você, eu vou ficar em casa, né? Não tá tudo bem, vai lá, vai pro, né? Porque para ele tá fácil, né, gente? O maluco vai lá pro Palácio dos Bandeirantes, aí fica fácil, né? Agora vai nós, né? Fica difícil ir para a escola. Sim, uma estrutura mínima, que não tem papel higiênico, vai ter álcool em gel, vamos combinar, né? E quando eu levo para a escola particular, não é muito diferente, né? A escola particular, ela garante um mínimo de estrutura ali, mas é mínima, né? Pelos que os colegas relatam, né? E aí eu fico pensando também o quanto, vou tentar fazer uma fala rápida, gente, o quanto a educação é a bola da vez, né? A Tássia traz isso, né, do aprofundamento do neoliberalismo, e eu fico pensando o quanto dentro das categorias de luta o professorado ainda, e eu entendo que, com todas as críticas ao PT, a espinha dorsal hoje da CUT, que é a maior entidade sindical, é quem, de alguma forma, organiza a classe trabalhadora desse país, é a CUT, que se pese todas as críticas. A espinha dorsal da CUT, no meu ponto de vista hoje, está no professorado. Logo, a bola da vez, não tenho dúvida, é a educação, né? De alguma forma, inclusive, essa galera vem nos colocando enquanto privilegiados, né? O professor é privilegiado, gente, ele tem 2 férias ao ano. Vai lá, ficar dentro de uma sala de aula com 57 alunos, né, Dória, né, Bolsodória, vai lá, vê o quanto é difícil esse rolê. E eu fico pensando numa outra dicotomia também, o quanto a gestão é responsável desse processo, né? Eu acho que não dá para tirar a responsabilidade das gestões, por mais que elas sejam pressionadas, elas fizeram escolhas. E estou falando de uma perspectiva que, às vezes, é ganhar R$500 a mais no salário. Entendendo a realidade econômica do país, eu também queria ganhar R$500 a mais no salário. Mas ganhar R$500 a mais no meu salário significa oprimir meu colega, oprimir a minha colega de trabalho, estou abrindo mão. Estou abrindo mão. Mas os colegas aderem. E quando aderem, para mim, esse cara faz o papel histórico do Capitão do Mato. O Capitão do Mato era um homem preto, pobre, que se colocava na condição de apoiar o opressor. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa categorizar a gestão. Falar, irmão, você está na gestão, então qual papel você está jogando aí? Né? Só para corroborar aí com a fala da Tássia, eu tenho uma leitura muito crítica, amiga, sobre essa galera aí. E olha que eu tenho vários amigos, diretores, né, supervisores de ensino, dirigente regional, e quando a gente toma cerveja, depois a gente treta. E a questão da vacinação do Dória, gente, é o dado que eu estava procurando aqui agora, que esses dias eu até postei, vacinar a categoria acima dos 47 anos não atinge, é que eu queria encontrar a fonte, mas o dado eu me recordo, não atinge 25% da categoria. 25% da categoria está acima dos 45 anos. O cara está fazendo jogo de marketing com a gente. O cara está fazendo um jogo publicitário com a gente. Ele está querendo colocar de novo a sociedade, a opinião pública contra o professorado. E ele está fazendo o dever de casa. E aí, para concordar muito com o que a Tássia coloca ali, eu lembrei de uma frase que eu li uma vez no gibizinho da Mafalda, aquela tirinha, né, argentina, né, que ela falava o seguinte: se sofremos juntos, por que nós não lutamos juntas? Eu acho que a Mafalda já deixava ali, Tássia, né, e eu concordo muito com isso que você diz, né, que não tem como a gente pensar em saídas individuais para problemas que são coletivos. Acho que problema coletivo a gente tem que resolver no coletivo. Acho que é isso, gente. Nossa, Desculpa, que lindeza! Não, imagina. No final, a gente estourou aqui um pouquinho o tempo, mas, de qualquer forma, eu agradeço muito, muito de coração aqui
toda a reflexão. Na verdade, se a gente ficar aqui um pouquinho mais, a gente tem muita coisa ainda para conversar. O Cláudio comentou sobre a questão da nossa greve. Cláudio, você deve ter entrado um pouquinho depois, mas logo no início eu coloquei que inclusive, que essa aula ela faz parte da agenda aí de mobilização para a nossa greve. Nós estamos em greve presencial e temos aí outras ações que estão acontecendo ao longo da semana, e quero convidar todos esses cards estão sendo divulgados tanto pelas redes sociais do Sindicato dos Professores, assim como pelo WhatsApp daqueles que têm cadastrado. Então, nós vamos ter as reuniões regionais. Convido vocês, palestrantes também, se quiserem assistir o nosso evento na próxima quarta-feira, que fecha aí o mês das mulheres, que vai acontecer às 19 horas. Na sequência, a gente tem estamos montando as escutas dessas professoras para trabalhar, já que o marketing também trabalha contra os professores, nós também vamos utilizar dessa forma também para trabalhar com a questão para a sociedade entender os problemas que nós estamos passando. Uma das formas que foi colocada em assembleia, bem interessante, foi juntar para ouvir o relato dessas professoras e professores em pílulas que estão sendo coletadas, né? Então, existe também esse caminho e tem tudo isso. Peço para aqueles que estão aqui, se possível, qualquer publicação que faça, use a hashtag Greve pela Vida, que é o que nós estamos defendendo. Nós não queremos morrer, nós estamos defendendo a saúde de todos os profissionais da educação. Então, eu vou pedir a licença para vocês para finalizar essa aula, agradecer mais uma vez, agradeço também principalmente porque eu vi pessoas do comitê, eu agradeço por terem separado pessoas fantásticas, que eu tive o privilégio de conhecer nos bastidores, né? E infelizmente a gente não está no físico para tomar um café, mas fico muito, muito feliz por ter conhecido a Aira, conhecido a Tássia e ter conhecido a professora também, Vânia. Se a gente puder ajudar na pesquisa do aluno dela, porque também vai contribuir para a gente. Então, agradeço a todos, um ótimo sábado e continuamos na luta, não é isso? Tchau, tchau para todos aqui presentes.